Olá meus queridos, uma boa tarde a todos, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E eu queria trazer uma matéria para vocês interessante, né, que na verdade foi de uma irmã aí que passou para mim. E eu queria muito falar disso com vocês, o que vai acontecer aí muito em breve, né. Não é o que vai acontecer em breve, na verdade acontecerá explicitamente aos olhos de todos, né. Mas nós já vemos isso acontecer de uma forma muito interessante. Vocês estão ouvindo aí um som ao fundo, tá bom? É porque onde eu tô tá tendo um som e não tem como evitar. Não tem pra onde ir pra fugir do som aí, tá bom? Mas olha só, super interessante, trouxe uma matéria assim, ó. Entenda de uma vez, engenharia genética. Estamos aprendendo a manipular o DNA de maneira cada vez mais precisa, mas a própria facilidade dessas técnicas abre possibilidades preocupantes. Óbvio, né? Isso aí é claro por quê. Isso aí, tá? Não é uma tecnologia nova. Quem viu lá no iPad-GOAT, quando eu fiz a análise do iPad-GOAT e em outros como vídeos que estão aí para vocês sobre o mRNA, o DNA, etc e tal, né? Essa técnica, tá? A tecnologia que nós temos hoje, ela é, se comparado com os nossos ancestrais, com as eras passadas, a gente não tem tanto conhecimento quanto eles. Eles têm muito mais do que nós. Não à toa aconteceu o dilúvio, né? Porque o conhecimento aumentou de uma forma e os homens seguiram um rumo totalmente para longe do Criador, né? Olha só, como aconteceu no caso do voo, da eletricidade e de muitas outras invenções humanas, a capacidade de manipular o DNA já existia na natureza havia milhões e milhões de anos antes que o Homo sapiens, enfim, aprendesse esse truque. Em épocas remotíssimas, invasores virais que se imiscuíam nas células dos nossos ancestrais acharam maneiras de sequestrar as máquinas moleculares do corpo humano para produzir cópias de seu material genético, cortaram um pedaço da sequência de letras do nosso genoma e inseriram lá dentro seus próprios genes. E é isso que o vírus da AIDS continua fazendo até hoje com as pessoas que infecta. E aí, olha só, os engenheiros genéticos estão emprestando da própria natureza ferramentas que permitem a edição cada vez mais precisa do DNA. E tem uma parte aqui muito interessante, né? Ele vai explicar sobre o CRISPR, né? Que nada mais é o que? O CRISPR, ele é uma parte, né, adaptação aí de uma... Olha só, para encurtar, é uma adaptação de um processo natural usado por certas bactérias como uma defesa contra um V. Como funciona isso, né? Em meio a sequências repetitivas no DNA da bactéria, são armazenados trechos do problema com as quais ela já entrou em contato no passado, ou seja, cada texto desse tipo no genoma bacteriano serve como uma pequena ficha de catálogo. E aí entra a tesoura, no Cas9, né? Ele vai lá, esse CRISPR vai lá e seleciona os locais onde está alojado o problema, e o Cas9 vai lá e corta, edita essa parte. E tem mais, ele é capaz, né, de levar um RNA, que é a transcrição do DNA, eu já expliquei em outros vídeos, e trocar por um gene melhor, um gene melhorado. Então você imagina eu começar a melhorar a raça humana, ou colocar genes que não são humanos numa pessoa humana, né? E aí as pessoas imaginam então um futuro onde o ser humano não será mais só um humano, será um Superman, né? Esse é o objetivo. E do mesmo jeito, né, eles acreditam que, assim como muitas doenças, eles estão querendo agora, estão catalogando, né? Já catalogaram a velhice como uma doença, um problema. Então, como toda e qualquer doença, deve ser erradicada. Eles não entendem que o ser humano foi programado e ele tem um prazo de tempo na Terra. Não importa o que você faça, todos nós temos um prazo neste mundo. Bom, isso é muito interessante, né? Vamos lá para um texto bíblico, né? Onde isso foi claro no nosso... E onde isso levou, né, a humanidade. A gente sabe que isso já aconteceu e parece que a humanidade não aprende, né? Não aprende não. Mas olha aqui, ó. Gênesis, no capítulo 6. Vamos lá? E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de
todos as escolheram. Então disse o homem: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos, programado para morrer. Havia naqueles dias os gigantes na terra, depois, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E por causa disso, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso é um processo, né? Ou seja, edições genéticas são antigas, tá bom? Muito antigas. E como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, as escrituras vai tratar disso também, né? O próprio Senhor Jesus vai tratar disso, né? Vamos ver como ele trata deste tempo, não é? Que será como nesses dias. Note como que isso é interessante. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E aí aquelas, né, casavam e davam-se em casamento, era simplesmente a união, era uma união para criar uma linhagem. As palavras, né, Zerá. E eu quero trazer um outro texto das Escrituras para vocês verem para que tempo nós estamos indo, tá bom? E é um texto que depois eu quero que vocês procurem, tá bom? Procurem no texto original. Eu vou postar o original para vocês no Telegram, para vocês terem uma noção, tá bom? Porque o texto da imagem de Nabucodonosor, o texto original, tá bom? Original. Olha o que Daniel fala. É isso aqui, ó. O versículo 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiu-se quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barra de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma firmeza do ferro, pois viste ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Eu não quero tratar só aqui de tecnologia, tá? É simples. A linhagem má do anticristo, do antimessias, que vocês sabem, esta linhagem perversa dos filhos de Belial se misturarão na terra com a humana. Irmãos, e vocês sabem que hoje geneticamente isso já é possível. Alguém nascer sem precisar de uma mãe geneticamente, ser filho só de pai, ou só ter mãe e não ter o pai. Hoje geneticamente é possível você ter 3, 4 pais, você misturar a genética e fazer um ser. Então você imagina, né, para você pensar, né, parafraseando um pastor, o que eu ouvi é: para quem, em breve, para quem nós entregaremos os nossos filhos e filhas para se casarem? Para quem nós cederemos os nossos filhos em casamento? Se não houver uma direção clara do Senhor, o mundo está somente tendo cardos e abrolhos. Estão nascendo o que nos dias de hoje, não é? Então a Bíblia está falando disso. O ferro, uma tirania, um reino que esmaga, um reino duro, que não é modelado, tá? Ele é duro, ele é tirano, ele é imutável, ele tem um modus diferente do barro, que apesar de ser frágil, ele é maleável, ele é humano, ele tem humanidade. O ferro não é humano, mas o barro é humano. Então haverá esse casamento, mas a Bíblia deixa claro, eles não ficam juntos, porque as trevas e a luz não coadunam. Assim como a união que eles querem fazer de casar povos, é o que eles estão fazendo em toda a terra, note isso, por favor. E você acha que uma terceira guerra mundial vai causar o que na terra? A ideia de colocar povos que não tem nada a ver para morar juntos no mesmo espaço de terra, e filhos e filhas se casarão,
É porque o governo que está por vir aí, este do ferro e do barro, eles vão pôr em casamento seres e pessoas e religiões e ideias que não tem nada a ver, e vai rachar o mundo de uma forma que nós vamos ver de fato, no pleno da profecia se cumprindo, o Cavaleiro Vermelho, que os homens então se destruirão um ao outro. E é para isso que nós estamos caminhando. E não adianta. Eles veem então a salvação deles desta forma: a engenharia. Como que está sendo feita essa engenharia hoje, né? Para você e eu pensarmos, tá bom? Hoje já está sendo feito, mas em breve pode ter plena certeza todos vocês que eles vão caminhar para um nível ainda mais invasivo no homem, porque eles planejam, tá? Eles planejam então colocar só a linhagem deles. Eles querem misturar a genética para que então a genética do mal apague e anule completamente a genética humana. Eles querem destruir a genética humana da Terra, destruir o que é humano e deixar então só essa genética má. Por fim, este é o grande plano, já que o último animal, a besta, ele devora muita carne, ele esmaga tudo que está na sua frente e pisoteia, não é? Então, foi como nos dias de Noé. O Senhor viu que a terra estava caminhando para este fim, tá? E eu fiz diversos vídeos explicando isso com mais detalhes, mas hoje eu quero trazer para você essa matéria para que você note para onde nós estamos caminhando. É um processo, tá bom? O homem está obtendo uma tecnologia e que ele vai utilizar e já está utilizando para o grande plano, né? Um grande plano. O sonho que está em Salmos 2. Salmos 2 trata disso, Salmos 83, onde os homens, as nações da terra fazem planos para eliminar a linhagem de Israel, a linhagem do povo de Deus. E hoje a gente sabe que Israel não é composto só de judeus, mas de judeus e não judeus convertidos a Deus através do Messias Jesus Cristo, Yeshua. E este é o grande plano. Todos estes têm um DNA humano, tem algo que os distingue desta outra linhagem que está nascendo na terra e que eles querem pôr para casar uns com os outros. Por quê? Porque a linhagem de Belial, a linhagem do maligno que quer ser posta para destruir a linhagem humana, é justamente para pôr um fim na humana. Bom? Então, o primeiro processo para isso, para tornar esse plano mais fácil, seria então eliminar uma boa parte disso, porque hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas. Então você imagina que esse processo, com essa quantidade de pessoas, é muito difícil. Ainda que tenha muita tecnologia, etc. e tal, ainda é muito difícil. Mas, que vocês entendam que isso aqui para curar doenças é uma coisa boa. A tecnologia era uma coisa para ser excelente, mas a gente sabe que quem está no poder do mundo não é bom. Então isso com toda certeza vai ser usado para o mal. Por isso a minha pergunta que fica, né, que ficou para mim, que eu tenho isso para mim e fica para vocês também: para quem entregaremos os nossos filhos em breve em casamento? Que Deus nos dê direção neste tempo e você fique firme e fortalecido no Senhor. Em nome de Yeshua, de Jesus Cristo, Deus o abençoe.